Olá, estamos aqui do podcast da ESMA, Falando Direito. Estamos recebendo um trio aqui de bastante envergadura, vamos dizer, no ramo do direito discriminatório e minorias, que será nosso tema de debate. Estamos aqui com o doutor André Machado, que é juiz titular da primeira vara de trabalho de Santa Rita, a doutora Janaína Andrade, que é promotora de justiça do Estado do Pará, e meu amigo e colega, doutor Nilson Dias, que é magistrado aqui do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. E temos hoje um tema bastante interessante e importante, né, que é o direito discriminatório e minorias. Né? A gente sabe que a população, né, um acrônimo LGBTQIA+PNB+, o nome minoria se dá não pela quantidade de pessoas que integram esse movimento ou essa parte da população, né, que é bastante volumosa, e sim pelas lutas que vem enfrentando em relação às discriminações sobre o racismo, sobre a diferença de perspectiva em relação aos portadores de deficiência, os que estão dentro também dessa categoria, raça, gênero. É isso, e eu gostaria de agradecer já a presença de todos vocês. É um prazer para aqui, para a Escola de Magistratura do Estado da Paraíba, tê-los aqui. E é uma honra falar sobre esse tema, com pessoas que são extremamente preparadas, estudiosas e militantes, que estão levando à frente toda essa luta, né, que vem passando essas pessoas e o avanço também que o Judiciário tem trazido. Eu queria passar a palavra para André. Obrigado, Ana Flávia, pela receptividade, pelo carinho, pelo convite feito pela ESMA, né? Para a gente é um prazer poder falar sobre isso, discutir esse assunto que é tão palpitante, né? Que é tão atual, que é tão necessário. Então, estou aqui à disposição para a gente ter esse momento, essa roda de conversa. Ótimo. Pois não. Muito obrigada, doutora Ana Flávia, pelo convite. Eu me sinto imensamente honrada. Vou pedir permissão a todos aqui para fazer uma rápida audiodescrição. Estamos no mês do Setembro Verde e seria uma forma, né, inclusiva fazendo essa audiodescrição. Eu sou uma mulher de estatura mediana, 1,55 m. Tecnicamente, eu vou colocar de cor parda, mas o movimento negro não concorda muito com essa expressão, cor parda, mas é apenas para fazer a referência que eu não sou uma pessoa negra que busca, né, a efetivação de direitos. Tenho olhos castanhos, tenho um cabelo à altura do ombro, estou usando um óculos marrom e uma roupa na tonalidade clara, né, não branco, mas um chamado off-white. E dizer da satisfação de estar aqui nesse podcast com pessoas tão capacitadas e com tanta vontade de fazer a diferença para a sociedade. Só corrigindo aqui, Janaína, você atualmente é procuradora da República em Campina Grande e procuradora regional dos direitos do cidadão na Paraíba. Isso, a gente já tive a honra de integrar o Ministério Público do Estado do Pará. Ok. Olá, tudo bom? Espero que estejam bem. Inicialmente, fazer minha autodescrição de forma simples, como recomenda as determinações do CNJ. Eu sou um homem lido no Brasil como branco, mas talvez pardo também, mas lido no Brasil como branco. Eu tenho cabelo escuro, olhos castanhos escuros. Eu tenho mais ou menos 1,80 m, uso um terno azul com gravata vermelha. E agradecer o convite. É um prazer e uma honra estar aqui com minha colega do TJPB, Ana Flávia, debater esse tema tão importante para o Brasil, para o mundo, para o sistema de direitos humanos, que é o direito antidiscriminatório e a minoria, na companhia de colegas tão especialistas no assunto, como o doutor André e a doutora Janaína. Tenho certeza de que esse evento vai contribuir para a difusão do conhecimento, para levar aos titulares dos direitos ao seu conhecimento e seguramente para uma sociedade com mais cidadania. Obrigada. Eu só queria pedir, então, licença para fazer a minha autodescrição, que eu esqueci, né? E é importante. Por último, serei eu. Pois é. Então, eu sou um homem de 1,80 m, sou branco, já tive cabelos pretos, viu? Hoje são grisalhos. Estou usando um paletó meio marrom, meio cinza, né? Uma cor não é muito definida, uma camisa branca e uma gravata vermelha, e uso óculos. Então, Perfeito. Esse sou eu. E eu sou uma mulher de 1,59 m,
parda, cabelos escuros e longos e uso óculos. Estou com um blazer amarelo. Perfeito. Pois bem, esse tema, como vocês já ressaltaram agora, é de tamanha importância, né? Deve ser debatido sempre, no avanço, nas garantias constitucionais de todos aqueles que estão envolvidos, né? Muitas das pessoas, embora ouçam a palavra minoria, direito discriminatório, não sabem com profundidade do que se trata exatamente. E nada melhor do que vocês aqui para esclarecerem a todos os nossos ouvintes a importância de ser tratado com respeito sobre esse tema, né? O acrônimo LGBTQIA+PNB+, é importante porque dá visibilidade e reconhecimento, né, das diversas identidades de gênero que compõem esse grupo. E não sei por onde eu começo, mas eu queria deixar vocês à vontade. Posso começar por André, Janaína ou Nilson, para adentrar no tema. Quer falar sobre minorias? Você queria falar? Tratar de minorias no Brasil hoje é algo que busca letramento. Nós precisamos de letramento para entender o direito antidiscriminatório. E acho que esse momento aqui é um exemplo de letramento, levar informação para a sociedade. Mas também é importante o letramento dos operadores do direito. E 2 documentos muito importantes na nossa avaliação que temos hoje, em especial para os magistrados, é o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero e também o protocolo de julgamento com perspectiva racial. No Ministério Público brasileiro não existe ainda o protocolo em formas de resolução, mas em âmbito de recomendação. A Paraíba tem uma importância ímpar, eu posso dizer, lamentavelmente, para o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, porque foi o caso Márcia Barbosa versus Brasil que levou à condenação da República Federativa do Brasil por violar, né, a equidade de gênero e direito das mulheres. Foi a primeira condenação no Brasil a tratar da violência de gênero. E uma das obrigações para a República Federativa do Brasil, nesse julgamento, foi a implementação do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero como uma forma de não repetição. Então, esse documento, além de ser uma orientação para todos os magistrados brasileiros, ele também cumpre uma obrigação internacional. Esse protocolo, algumas pessoas perguntam, mas por que o protocolo? Eu posso dar um exemplo. Porque ainda que em 2022 o STF tenha abolido, se considerar no Tribunal do Júri, né, a legítima defesa da honra, nós temos ainda operadores do direito que vão a uma tribuna levantar essa tese. Então, como é importante para o magistrado ter, né, essa orientação de maneira mais impositiva pelo Conselho Nacional de Justiça. Sim. E eu também ressaltaria, Janaína, que esse letramento ele é importante porque muito do preconceito, né, que existe em nossa sociedade, nós sabemos que nós temos uma sociedade que ela é estruturada no patriarcado, né? Então, que adota padrões do sujeito universal de direitos, que é o homem branco, né, o homem cis e heterossexual, sem deficiências e com posse, né? Esse é o sujeito universal de direitos que usufrui com muita facilidade de todos os direitos que a Constituição e as leis, de modo geral, lhe asseguram. Mas nós sabemos que qualquer outra pessoa que diverge desse padrão, como os negros, as pessoas com identidade de gênero, as pessoas trans, as travestis, as pessoas com deficiência, essas pessoas têm enormes dificuldades de usufruir seus direitos. E nós sabemos que esse preconceito, né, de raça, o machismo, o capacitismo, tudo isso é estrutural, está impregnado nas instituições, está impregnado nos valores de cada pessoa da nossa sociedade, né? Podemos falar assim, da nossa sociedade. Então, o letramento é o começo para mudar essa estrutura, para mudar essa forma de pensamento, né? Porque a falta de conhecimento também dificulta o pensar diferente. A falta de conhecimento dificulta uma reflexão, né, mais aprofundada sobre essas questões. E nós temos essa responsabilidade que os nossos julgamentos na justiça, eles são pedagógicos. A atuação do Ministério Público, da Justiça, dos operadores do direito em geral, ela é pedagógica, né? Então, quando se fala de protocolo, essa resistência, ela é em todo lugar. Existe uma resistência. Por que um protocolo?
para ensinar o juiz a julgar, né? Nós temos também na Justiça do Trabalho protocolos específicos, nós temos um protocolo para atuação com julgamento antidiscriminatório, interseccional e inclusivo, que é diferente do CNJ, obviamente alinhado a ele, mas é com abrangendo todas as especificidades da Justiça do Trabalho. Inclusive, eu trouxe aqui o exemplar só para mostrar esse protocolo aqui, né? Na verdade, são 3, mas tem um deles que é esse antidiscriminatório. Ele aborda questões de gênero e sexualidade, de raça e etnia, pessoas com deficiência, pessoas idosas. E existe muita resistência, muita inquietação. Por que um protocolo? Eu vou ter que seguir agora um protocolo, o protocolo vai me ensinar a julgar, né? Então, assim, a gente precisa fazer essa reflexão, essa crítica, essa autocrítica na magistratura também, de aceitação desse instrumento como uma orientação. Na verdade, o protocolo ele vem somar, ele vem trazer uma nova perspectiva, né? Assim como ficou muito conhecida a expressão novas lentes, né? No protocolo lentes de gênero, não é isso? A expressão utilizada por ocasião da edição do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, porque é um novo olhar que se propõe sobre questões sensíveis àquelas pessoas, seja quando se trata de raça, seja quando se trata de gênero ou diversidade sexual. Então, são olhares diferentes sobre circunstâncias que não são ordinárias, né, que são muito peculiares àquelas pessoas e que demandam do magistrado, da magistrada, do Ministério Público e de todos que fazem o sistema de justiça, inclusive da advocacia. Eu sempre falo que a advocacia também precisa entender o protocolo, conhecer o protocolo, porque é lógico que o juiz conhece o direito, mas a provocação primeira vem da parte, através do seu advogado, né? Então, ele tem que já se valer da metodologia, da principiologia desses protocolos para demandar em juízo com essa perspectiva, né? Que exige de todos e todas que atuam no processo um cuidado específico, uma atenção especial para aquela vulnerabilidade que cada pessoa... Porque quando a gente fala de mulheres, a gente tem uma especificidade. Quando a gente fala de negros e negras, a gente tem outras especificidades. Cada categoria vulnerabilizada tem a sua especificidade. Tem aquela condição que lhe agrava mais, né? E que lhe retira a fruição de direitos em condições, digamos assim, mais ordinárias, normais. E muitas vezes essas categorias elas sofrem dupla ou tripla opressão, né? Então, as mulheres, às vezes, quando as mulheres são negras, elas são oprimidas 2 vezes. Se elas são negras e são pessoas que têm deficiência, elas vão sofrer tripla opressão, né? Daí surgindo o fenômeno da interseccionalidade, né? Que o protocolo chama a atenção para isso. Não se pode considerar o sexismo para uma mulher negra o racismo de maneira independente. É preciso, né, se fazer essa avaliação, né? É até uma forma de analítica de analisar os fatos, até se a gente for analisar aqui pela ótica da teoria tridimensional do direito. Então, o Brasil, ele é o 5º país que mais mata mulheres. Mas, quando se faz o recorte racial, 67% das mulheres mortas são mulheres negras. Então, nós temos uma dimensão fática. Mulheres negras são mortas em uma quantidade maior do que mulheres brancas. Nós temos uma dimensão axiológica que há uma quebra do valor de dignidade da pessoa humana e da igualdade, e há também uma dimensão normativa. Nós temos legislações como a Lei Maria da Penha, que é tida como a 3ª lei mais moderna do mundo, mas, na contramão, somos o 5º país que mais mata mulheres. Nós temos um Código Civil que está passando por uma reforma, e ele já é muito avançado a considerar o de 1916, porque no Código de 1916, com a alteração de 2002, a mulher é relativamente incapaz. A mulher tem um papel servil para o pai ou para o marido. Então, hoje se fala, né, na reforma do Código Civil, trazendo não uma tutela emancipatória da mulher, mas considerar a mulher como sujeito de direito. E não como sendo uma pessoa incapaz que vai passar a ter uma capacidade. Então, os direitos reprodutivos das mulheres, na perspectiva do direito do seu corpo, de dispor do seu corpo, teve uma alteração recentíssima. Em 2023, doutor Nilson, a mulher passou a ter direito a fazer laqueadura sem autorização do cônjuge. 2023 é um passado muito recente. Exatamente. Nós, mulheres, levamos 400 anos para poder votar em relação aos homens. E nós somos a população quantitativamente maior do Brasil. E somos a que menos ocupa espaço de poder. É interessante sua fala porque vocês mapearam todas essas informações diante de dados concretos e observaram como as minorias elas são
desfavorecidas, vamos dizer esse termo, diante dos seus direitos fundamentais, suas garantias, não é isso? E vocês pincelaram alguns protocolos, feito André e Janaína, citou algumas leis, onde a gente verifica que há um avanço por parte da legislação, mas é um avanço muito, talvez, lento para a necessidade urgente de todos esses que fazem parte da minoria. Janaína falou muito bem, dizendo assim, a gente começa pelo letramento. E André complementou dizendo que é uma ferramenta importante, mas ali ensina o juiz a dizer, julgue quando, na verdade, ele já deveria ter essa postura de atendendo toda essa necessidade, precisar de um protocolo para dar suporte, quando, na verdade, ele já poderia fazer isso. Então, eu vejo que há um avanço, talvez, não na perspectiva que deva ser dada, né, da agilidade, tanto na área criminal, né, Maria da Penha e outras leis, como também na área civil, né, em relação ao reconhecimento da união e do casamento entre pessoas do mesmo gênero. E eu queria saber se vocês conseguem dar um comparativo, Nilson, em relação a isso, quais são os óbices e quais são os avanços dentro da nosso judiciário, em relação a isso, o que você vê de importante que realmente diante das lutas que se vivenciou até agora, o que avançou, né, e o que precisa ser realmente conquistado ao longo de todos esses anos que virão. Muito interessante, Ana Flávia. Eu queria pontuar duas questões que eu acho fundamentais para aproveitar esse espaço de concretização da cidadania. O primeiro deles é a questão do letramento, como bem pontuou a colega Janaína. O dicionário Oxford recentemente classificou a palavra pós-verdade como a palavra de um ano deste século. E um autor muito famoso, que ficou famoso na pandemia, que escreve sobre temas correlatos, mas especialmente na biologia, ele fala que as falsidades, as populares fake news são como xixi na piscina. Que você não tira o xixi da piscina, mas você pode colocar mais água e diluir aquilo. De forma que, como é importante que nós aqui, juntando a universidade, o sistema de justiça, a sociedade, estejamos debatendo esses temas que são fundamentais para o reconhecimento dos próprios direitos pelas próprias pessoas. Um professor muito famoso, Antônio Augusto Cansado Trindade, que foi brasileiro da UNB, foi juiz da Corte Interamericana e foi juiz da Corte Internacional, ele falava de ouvir as vítimas. E nós estamos aqui, em grande medida, reproduzindo os discursos das vítimas. Sim. Para que vítimas que estão nos ouvindo se reconheçam nessa qualidade. Nós vivemos um tempo histórico em que o Senado chegou a debater a criminalização do estupro dentro do casamento. O que parte do pressuposto de que muitos senadores e senadoras estavam admitindo que não havia aquela conduta típica no ordenamento existente. Ou seja, estavam com uma mentalidade do débito conjugal do Código Civil de 16, reproduzindo um machismo, um sexismo, de forma que, muito feliz aqui de estar na companhia de colegas tão qualificados para debater e levar esses conhecimentos aos titulares dos direitos para que reconheçam eventuais violações deles. E o segundo ponto é a questão da autopercepção dos integrantes do sistema de justiça. Quem de nós respondeu questões de direito antidiscriminatório nos nossos concursos? Quem de nós respondeu questões sobre misoginia, sobre eventualmente alguém ter respondido alguma sobre racismo de uma perspectiva mais geral, sobre LGBTfobia, sobre capacitismo? São todas questões novas, que não são novas só para a sociedade, mas que precisam chegar, como também pontuou a colega Janaína, aos operadores dos direitos. A situação já existia, mas o tratamento para isso é que é novo. Exato. Dando sentido a muitas vidas. Há uma juíza, Raquel do Amaral, que ela fala de que são feitos os direitos, meus jovens. Os direitos são feitos de sangue, suor e lágrimas. Quando vejo direitos vertidos no artigo 5º, vejo mulheres empaladas, crianças trabalhando, negros transportados nos porões dos navios negreiros, de modo que os operadores do sistema de direito, eles têm a obrigação legal, constitucional e humana de realizar os direitos que foram conquistados. Por isso é muito importante também o letramento, não só da sociedade, mas dos próprios integrantes do sistema de justiça. O sistema de justiça, como em regra os estados, eles são os responsáveis no plano internacional
os estados, como representantes dos seus sistemas de justiça, são os grandes violadores dos direitos humanos. Quando a colega Janaína falou da condenação do Brasil, não foi o algoz da Márcia Barbosa de Souza que foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Foi o Brasil pelo tratamento inadequado de investigação, processo e reconhecimento da violação daquele direito, no caso da Márcia Barbosa de Souza. Então, os estados, eles não são só violadores de direito, mas eles também violam os direitos indiretamente quando permitem que particulares assim o façam. Por isso que é importante que o sistema de justiça tenha operadores capacitados nesses instrumentos que são tão recentes, que recentemente passaram a ser cobrados nos concursos públicos, que ganharam visibilidade de uma forma muito recente e que estamos aqui debatendo, não só para a sociedade, mas também para que a sociedade tenha membros do sistema de justiça capacitado no reconhecimento desses direitos. Perfeito. Eu queria só pontuar uma coisa que o Nilson falou que eu achei muito interessante, Ana Flávia. Quando o Estado falha, né, na apuração do crime, da discriminação, como aconteceu no caso Márcia Barbosa, né, o Estado, a vítima e a sua memória, no caso, há uma revitimização, né? Quando uma violação ela não é devidamente sancionada pelo Estado brasileiro, a ponto desse caso chegar na Corte Interamericana de Direitos Humanos, é porque houve uma revitimização, né? Houve outra violação. A parte procurou a sua dignidade, a proteção à sua honra, a dignidade humana na justiça e teve negada, seja em razão de vieses, de estereótipos, preconceitos, na própria decisão, como acontece e aconteceu em vários casos submetidos à comissão e à corte, seja em razão da demora que não é razoável, que perpetua a dor, a violência e a discriminação. É feito você diz, o Estado chancelou aquela decisão que a vítima, né, não era a mais adequada, né, e volta à revitimização, que é justamente isso que não é mais nem aceitável no judiciário, né, até nos depoimentos especiais, que hoje em dia mudaram totalmente da época que eu entrei na magistratura, né, vocês todos, e justamente é para preservar a situação de discriminação da vítima, de dor, de sofrimento, né, que só quem sabe é quem passou naquela situação. A evolução no Poder Judiciário, também no Ministério Público, na Polícia, porque nesse caso específico se reconheceu violação a garantias judiciais de todo o sistema, né? Não só o Judiciário, mas do Ministério Público também da Polícia. Pelos estereótipos que foram utilizados nesse caso, ela foi tida, né, como uma mulher fácil, se relacionou com um casado, ele era um pai de família e que se rendeu aos encantos, né, de uma mulher. Ela foi encontrada morta em um terreno baldio, jogada. Ele foi, após uma condenação, ele veio a óbito e ele foi homenageado dentro de uma casa legislativa. Então, isso, né, traz o paradigma muito diferente, né, da condição da mulher negra, na condição da mulher negra do interior da Paraíba, e o autor do crime, um parlamentar, que era tido como uma pessoa boa, da alta sociedade, casado, pai de família, mas que se rendeu aos encantos de uma jovem e foi sepultado com honra de Estado. E aqui a gente não está querendo tirar a dor da família. Não é isso, a gente está analisando o caso de maneira concreta, se utilizando do direito penal do fato, aquele fato específico. E repito, não é tirar a dor da família do autor do crime, mas da situação como um todo. Então, eu acho que esse caso mostra como o Judiciário, o Ministério Público e a Polícia vêm se aperfeiçoando. Nós temos exemplos concretos que se busca a punição, e é uma atuação em rede integrada, e que isso também busca caminhar junto da cidadania, porque aí, complementando o que o doutor Nilson falou, o letramento na academia é muito importante, mas a gente também precisa levar para a educação básica. Mas para mudar essa cultura machista e patriarcal que temos, é preciso ensinar nossas crianças a respeitar, a respeito. É preciso levar isso para as escolas, para mudar essa cultura que temos. Então, a educação ela é essencial para mudar esse cenário que temos. Então, talvez não se consiga, num curto prazo, mudar como se gostaria esse cenário, mas criar um futuro para as meninas da geração milênio, um mundo que elas possam ser livres.
Porque as mulheres são tidas como resistentes, lutadoras, mas eu digo, pelas escutas qualificadas que temos, que as mulheres querem ser livres. É isso que elas querem. E sair à rua sem medo de morrer. Enfim. Só acrescentando aqui, eu vou registrar o título de especialista em direitos humanos, responsabilidade social e cidadania global pela PUC, Rio Grande do Sul. E agora, nosso amigo André é mestrando em Direito e Sustentabilidade Sociopolítica pelo Centro Universitário João Pessoa, que é a UNP. Ele trouxe aqui 2 obras, um trata do protocolo... Um é o protocolo, que eu falei, da Justiça do Trabalho. E em relação a essa obra, outra que você trouxe, André? Essa obra aqui, Ana Flávia, ela é fruto da pesquisa feita no Núcleo de Pesquisa e Extensão da USP, né, que é coordenada pelo conselheiro do CNJ, Guilherme Guimarães Feliciano, que tem um eixo sobre os trabalhadores LGBT, QIAPN+. Então, foi aberto o edital no ano passado e foram compilados 28 artigos de pesquisadores e pesquisadoras. Eu tive a honra também de ter artigo aqui. Estou coordenando a obra com o professor Guilherme. Parabéns. E com um advogado, Tiago Barcelos, de São Paulo. E o objetivo dessa obra é compilar exatamente o fruto de uma pesquisa sobre temas ainda muito pouco pesquisados. Há muito pouco escrita sobre isso, né? Então, nessa obra a gente aborda questões várias das vivências das pessoas LGBTQIAPN+. Nessa obra, eu trato com 2 outros coautores sobre um tema muito sensível, que eu acho que é importante falar aqui também, que é a questão do acesso das pessoas trans e travestis a banheiros compatíveis com sua identidade de gênero. Né? Eu acho que essa é uma chaga hoje que o Brasil tem, né? Uma dívida que a sociedade tem para com essas pessoas, que sofrem, né? Não há uma regulamentação, não há nada que vede no ordenamento jurídico, na verdade, que elas possam utilizar banheiros compatíveis com sua identidade de gênero, mas, na verdade, há cotidianas violações, elas são impedidas de usarem esses banheiros e espaços coletivos, né? Que respeitam a sua personalidade, que é uma negação, na verdade, né? Do reconhecimento dessa identidade de gênero, fruto, em parte, da falta de conhecimento, mas, em grande medida, do preconceito, né? Do olhar estruturado, como eu falei, né? Pelo patriarcado. Então, essas pessoas são violentadas todos os dias, são impedidas de acessarem banheiros. Inclusive, há relatos de pessoas que deixam de fazer suas necessidades fisiológicas no ambiente de trabalho. Recentemente, eu vi um relato de uma pessoa, de um homem trans, que trabalhava na construção civil, né? E que não fazia suas necessidades fisiológicas, evitava ir ao banheiro porque não tinha condições de usar o banheiro compatível com a sua identidade de gênero ali. E essas pessoas têm problemas de saúde porque têm recorrentes infecções urinárias. Né? O prejuízo à saúde, né, decorrente de uma discriminação. É uma questão de saúde pública, né? Exatamente. E o Supremo Tribunal Federal deixou de analisar essa questão, num caso muito polêmico. Havia até uma campanha realizada pela ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que era Libera o Meu Xixi. Porque um caso ocorrido em Santa Catarina chegou ao Supremo e houve um início de votação com o voto favorável do relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, e o processo foi tirado de pauta, ficou fora de pauta por 8, 9 anos, salvo engano, e quando voltou à pauta no ano passado, o Supremo omitiu-se, né, reconhecer a repercussão geral do caso, assegurou apenas a indenização pelos danos morais, negando até uma trajetória do Supremo, que o Supremo tem sido o grande guardião de direitos da população LGBTQIAPN+. Né? O sistema de justiça, como todo, o CNJ, todos os direitos que essa população tem no Brasil hoje foram reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, de alguma forma regulamentados pelo CNJ. Mas, nesse caso, houve uma negativa, né, de discutir, de resolver essa questão. Então, essas pessoas são violentadas todos os dias ainda porque não se reconhece a identidade de gênero delas. Verdade. Vem um pouco do letramento, né? Não se pode ver gênero pela ótica da biologia. É preciso olhar o gênero para além do biológico. E isso justamente em um grupo dentro da população LGBT que é vulnerabilizado no mercado de trabalho. A empregabilidade das pessoas trans, ela é muito mais afetada do que outros segmentos da população LGBT. O Brasil, ele tem uma contradição. Ele é o país que mais consome pornografia, mas ele é o país, né, que mais mata pessoas trans. Inclusive, na pandemia, o Brasil se destacou como campeão, né, de assassinatos de pessoas trans.
E são dados que nenhum país quer, né? Agora, é importante frisar aqui, como vocês três, vocês compartilham de forma bem... uma harmonia tão grande, porque vocês começaram sobre o letramento, cada um falou sobre uma pauta, né, semelhante, e agora vocês falam sobre a educação, né? Você disse que a gente tem que começar pela educação nas escolas, aí ele já fala numa educação, trouxe livro onde há esse tema publicado. E a próxima pergunta é justamente para Nilson, só registrando que Nilson é diretor adjunto do Departamento de Direitos Humanos da Associação do Magistrado da Paraíba, auxiliar temporário do Superior Tribunal de Justiça, né? É professor com pós-graduação, lato sensu em Direito Constitucional e Direito Civil, mestrado em Direito pelas faculdades Barcelona e Salamanca e doutorando na Universidade de Direito da USAL. Qual é a sua perspectiva, Nilson, justamente, diante de tudo que foi falado aqui? Qual é o avanço acadêmico? A Janaína falou que a educação deve ser começar nas escolas, as crianças, né? Esse aprendizado que é importante. André também falou que já vem de forma, eu não vou dizer preliminar, porque antes desse já tiveram outras publicações, mas a gente já está vendo um avanço nesse sentido, né? De ser levado ao Congresso, ou ao Supremo, essas tratativas. E o que é que você vê de avanço, já que você é doutorando, já passou em outras universidades fora do Brasil, essa problemática brasileira, você consegue fazer um comparativo se existe também em outros países, se o Brasil está avançando na parte acadêmica a respeito disso? Excelente pergunta, Ana. Eu penso que os avanços são muitos, mas os avanços ainda não são suficientes. Nós estamos num tempo histórico de avanço, mas a memória é muito recente. A mulher era incapaz há poucos anos, o negro era escravo há poucos anos, a pessoa trans era doente praticamente no ano passado. Então, nós temos um histórico que é uma bagagem que nos acompanha e que merece um tratamento pelo sistema de justiça, daí a necessidade de um direito antidiscriminatório. Nos direitos humanos, há algumas consolidações de direitos que passam por uma escada que talvez inicie com o direito à verdade. Precisamos identificar as violações de direito que a nossa sociedade produziu contra mulheres, contra pessoas negras, contra pessoas com deficiência, contra a comunidade LGBTQIAPN+, com respeito a quem entende por sigla diversa, e, após reconhecido esse direito, não esquecer das violações, daí o direito à memória. Lembrar que o nosso Estado, a nossa sociedade, já produziu diversas violências e selecionou esses corpos como alvo prioritário, e reconhecendo as violações deste direito, de um direito à verdade, e não esquecendo por um direito à memória, nós temos de olhar para o futuro com duas outras categorias. Inicialmente, a reparação. Precisamos reparar essas pessoas como não só pessoas individuais, não só indenizar a família da Márcia Barbosa de Souza pela condenação da Corte Interamericana, mas também as categorias a que aquelas pessoas pertencem. Os reconhecimentos no Ministério da Justiça, pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que editou uma reportagem sobre a condenação do Brasil na Corte Interamericana, é uma reparação histórica, não só para a pessoa e para a sua família, mas também coletivamente. E finalizando com a categoria da não repetição, que talvez seja uma das mais importantes. E passa, a meu ver, como bem pontuou a colega Janaína, pela educação em direitos humanos. Uma das determinações da condenação, que é uma das mais recentes, a penúltima, do caso Márcia Barbosa de Souza, é a educação em direitos humanos, especialmente para os operadores do sistema de justiça. Então, nós precisamos reconhecer que violamos direitos, não esquecer dessas violações, indenizar e compensar essas pessoas e aquelas pessoas que ocupam aqueles postos dentro da sociedade e garantir que aquelas violações não se produzam no futuro. E isso passa especialmente pela proteção dos direitos humanos, pela educação em direitos humanos da sociedade
e pela capacitação dos agentes do sistema de justiça para que não ocorram novas violações nem pelo Estado e nem que o Estado seja omisso em coibir violações por particulares. Estabelecido essas quatro categorias, eu penso que os avanços eles são grandes. Nós vivemos um tempo histórico acelerado de reconhecimento de direitos, mas o passado é difícil e precisa de que esse debate sempre seja reforçado para que a verdade reconhecida seja a memória que nos oriente para o futuro. Perfeito. E complementando a fala do colega Nilson, trago mais um outro caso, que também é emblemático na Paraíba, que é o caso Margarida Maria Alves. Não foi uma condenação, né? Ele se encerrou na comissão interamericana, foi considerado como uma solução amistosa, e a Margarida Maria Alves, ela tem, né, toda uma história. Em 2000 se instituiu a Marcha das Margaridas, que é um momento de luta pelo feminismo, por direitos, inclusive das mulheres, né, trabalhadoras rurais, e não se limitou a apenas a reparação pecuniária. E hoje, essa garantia de não repetição faz com que o sistema de justiça se torne mais forte. Hoje, a CADEPOL, na Paraíba, tem, né, formação para os policiais civis voltados, né, a direitos humanos em decorrência, né, de determinações. Eu acho que isso é muito importante, mas também temos que trazer o poder legislativo para essas discussões, para que haja audiências públicas com a sociedade, já que muitas pautas são tratadas por pessoas que não são titulares dos direitos. Discutir, né, laqueadura, dignidade menstrual, sem participação das mulheres, discutir temas dos mais variados, sem outros segmentos, né, o acesso a banheiros para pessoas trans, sem o movimento poder participar. E temos vivenciado, inclusive, retrocessos com o chamado efeito backlash, porque houve avanços e o Poder Legislativo entende, né, que por razões religiosas de trazer, né, retrocessos de direitos às mulheres. Então, é importante que as nossas legislações elas sejam debatidas, mas sempre se considerando razões públicas, né, para se instituir direitos e deveres para a sociedade. Eu queria pontuar em relação a essa fala da Janaína, que é importante, de fato, envolver o Congresso, o Parlamento brasileiro, e ele reiteradamente se omite na regulamentação de direitos, né? E aí falando mais especificamente em relação às pessoas LGBTQIAPN+, e quando algum projeto de lei avança na casa, é para restringir direitos, né? Ano passado nós tivemos um projeto de lei que proibia o casamento civil homoafetivo, né? Ou seja, na contramão do que já havia decidido o CNJ, né, sobre a própria criminalização da homofobia e o reconhecimento da legalidade da constituição da família homoafetiva. Ou seja, é um retrocesso, né? E não há apenas um projeto de lei como esse. Existem vários. Há levantamentos que apontam que há mais de centenas de projetos de lei. Claro, muitos dormitando ali na própria dinâmica do Congresso, que tem o seu momento, mas são projetos de lei que existem, não só no Congresso Nacional, mas nas casas legislativas dos estados, restringindo, a exemplo de restrição, proibição de crianças frequentarem paradas LGBTs nas cidades, né? Então, o que a gente percebe é esse movimento conservador, né, na contramão de tudo que vem acontecendo, na contramão do reconhecimento de direitos. Então, é preciso que a gente cobre do Congresso Nacional, mas isso não é uma tarefa fácil, na medida que o Congresso também reflete a sociedade, né? Sim. O Parlamento é um reflexo da nossa sociedade. Então, é preciso essa discussão ser feita na sociedade civil, para que a gente possa disse, buscar os participantes não são convidados a participar dessa grande mesa redonda, né? Isso. E também é importante políticas públicas, né? O Poder Executivo também tem que participar. E sempre que temos no nosso dia a dia de trabalho políticas para serem implementadas, a gente busca que isso seja feito através de políticas de Estado e não de governo, porque os governos passam. Então, a Paraíba tem um plano da igualdade racial. Então, mudou o governante, aqueles direitos conquistados vão ter uma dificuldade maior, caso queira, né, se eliminar, enfim, ainda que parcialmente. Existe o plano
LGBT, que ainda não está sancionado, mas foi discutido com toda a sociedade. Então, o Poder Executivo tem que participar também. Eu trago três casos emblemáticos. E é preciso que o Poder Executivo participe. Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, nós temos o acesso digital, né, a acessibilidade digital hoje para as pessoas com deficiência, em especial as pessoas com deficiência visual, que há mais de 10 anos espera a regulamentação do artigo 63 da Lei Brasileira de Inclusão. Então, foi feita recentemente pelo colega do MPF em São Paulo uma recomendação para que haja essa regulamentação. Hoje, pessoas com deficiência, elas não podem comprar passagem aérea. Então, é o alejamento dessas pessoas enquanto cidadãos, né? O artigo 63 fala do quê? Da Lei Brasileira de Inclusão, que trata da acessibilidade digital. Sim. Nós precisamos ter meios tecnológicos acessíveis. Então, nós não imaginamos a dificuldade que uma pessoa com deficiência tem para entrar no site e fazer a compra de uma passagem aérea. Até mesmo porque vivemos uma era tecnológica, né? Onde tudo quase se compra e se faz pela internet. Isso. E foi muito bom, Janaína, ter falado sobre as pessoas com deficiência, porque a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi o primeiro instrumento internacional que foi incorporado ao nosso ordenamento jurídico com status de emenda constitucional, né? E a Lei Brasileira de Inclusão, que é inspirada, né, e alinhada a essa convenção, ela tem um olhar totalmente diferenciado para pessoas com deficiência, né? Na medida em que deixa de enxergar a pessoa como sendo ela a pessoa que ela seja deficiente, ou seja, que ela tem um fator limitante, o impedimento é óbvio, isso é claro, mas a deficiência vem da interação com a sociedade, das barreiras que a sociedade impõe, seja na comunicação, seja barreira arquitetônica, sejam as barreiras atitudinais, né, que revelam o preconceito da sociedade. Então, esse novo olhar trazido e ainda não incorporado pela sociedade, ele é fundamental para que a gente possa enxergar essas pessoas como sujeitos de direitos, né, em sua plenitude, que podem exercer com total, né, com integridade os seus direitos, com plena capacidade, e reconhecendo que as limitações que elas sofrem são decorrentes da interação com a sociedade, ou seja, o impedimento vem do outro e não da pessoa em si, que tem aquele impedimento, pode ser físico, pode ser sensorial, enfim. Mas esse novo olhar demanda justamente o que a gente falava, Ana Flávia, da educação. O sistema de justiça, ele precisa, essa educação em direitos humanos, né, que é muito presente hoje. Eu tenho muita esperança quando a gente fala de diversidade e de minoria, sabe? A despeito da realidade e do passado, que o Nilson traz aqui de forma muito apropriada, eu penso que o futuro, nós teremos um sistema de justiça muito mais moderno, muito mais engajado, na medida em que hoje é uma pauta do Poder Judiciário. O CNJ tem, inclusive, em relação às pessoas com deficiência, uma resolução recentemente aprovada que garante o acesso, ou regulamenta, né, facilita o acesso de pessoas autistas a cargos públicos, né, através de concursos, reconhecendo todas as dificuldades, ou seja, regulamentando de que forma isso poderia ser, esses obstáculos poderiam ser transpostos. Então, o Poder Judiciário, o sistema de justiça como um todo, ele está voltado para essa educação em direitos humanos. E fruto disso é que nós somos capacitados diuturnamente. São muitos os cursos que são realizados. Os magistrados precisam entender cada dia mais da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque elas são fundamentadas todas nos tratados e convenções internacionais, né? Então, fazer o controle de convencionalidade é também uma mudança de cultura no sistema de justiça brasileiro, e que faz toda a diferença, porque é uma medida, uma ferramenta de efetivação dos direitos humanos. Outra situação que precisa de uma regulamentação mais efetiva é com relação à população LGBT. O IBGE não tem dados. Os dados que temos hoje é da sociedade civil organizada na Bahia. Então, foi preciso se um colega procurador lá no Acre ajuizar uma ação para que o IBGE tivesse, né, que considerar a população LGBT no censo. A Paraíba tem uma cidade, um município, Alhandra. Esse município ele é conhecido internacionalmente como o berço da Jurema Sagrada, que é uma religião de matriz afro-indígena. Mas essa religião ela não é considerada para o censo. Como fazer política pública para essas pessoas sem dados? Política pública se faz sem dados. Eu defendo que onde é o lugar da mulher, da população LGBT+, do negro, da pessoa negra, da pessoa com deficiência? No orçamento. Mas precisamos de dados, e não temos.
que é algo básico para se projetar um orçamento, né? Eu pude perceber aqui, diante da nossa conversa, que o Brasil, dentro do sistema de justiça, incluindo os três poderes, né, judiciário, executivo e legislativo, que estamos ainda na fase do alicerce, formando formadores, né, através do letramento, através da educação, cursos, conforme o Nilson falou, né, para preencher os requisitos, né, que sejam as garantias efetivamente concedidas. E já estamos na fase final do nosso bate-papo e eu queria conceder a vocês uma oportunidade para vocês justamente falarem de forma esperançosa o termo que André falou, desse futuro, o que já foi construído e o que se pretende construir nesse tema tão importante e as sugestões que vocês verificam que podem ser adotadas de imediato para mudar esse cenário, né, tão importante que vivemos aqui no Judiciário brasileiro. Aí eu deixo a palavra com vocês. Eu, aproveitando o Setembro Verde, eu quero esperançar. Assim como o André, eu acredito que vamos ter uma evolução e com passos mais largos, né, para efetivar direitos humanos. Nós temos mais 2 casos de condenação recentes no Brasil, casos da Paraíba, e em homenagem a essas vítimas, né, trabalhadores rurais, o caso Ademir versus Brasil, o Manuel versus Brasil, eu vou deixar aqui uma passagem de Tiago de Mello. Ele, na época da pandemia, teve a Bienal em São Paulo e a gente está com a Bienal aberta. Isso já me remete a uma outra situação, né, que em muitos museus as mulheres entram nuas, mas elas não entram como expositoras, né, como artistas. E Tiago de Mello diz assim, que faz escuro, mas eu canto, porque amanhã há de chegar. E eu acredito que vamos ter um judiciário mais igualitário, menos discriminatório, né, e mais justo. Eu também vou me apegar a essa esperança, né, e fazer um apelo, né, para que a gente possa ter esse olhar, né, para a diversidade. Porque quando a gente fala de diversidade, a gente não fala de diversidade só sexual, né, das identidades de gênero e de orientação sexual. Diversidade diversas são todas as pessoas, porque ninguém é igual a ninguém. Cada um traz consigo o seu valor, né? E a beleza da diversidade é justamente somar esses múltiplos olhares, essas múltiplas visões, as formas de pensar diferentes sobre a instituição, o ambiente onde a gente vive. Quando a gente agrega pessoas que pensam diferente, aquele lugar, aquele trabalho, ele ganha, tem valor agregado, porque são pessoas diferentes pensando sobre a mesma coisa. Então, a diversidade, ela é um valor, né? A gente não pode olhar a diversidade como algo estigmatizante, muito pelo contrário, a diversidade agrega valor, né? E quando a gente fala de diversidade, a gente fala de raça, a gente fala de gênero, a gente fala de pessoas com deficiência. E aí eu vou usar uma frase da Angela Davis, que ela se referindo às pessoas negras, mas que eu acho que dentro daquilo que a Janaína falou muito desse movimento, de que todos nós nos engajemos, né? Que ela fala que quando a mulher negra se movimenta, toda a base da sociedade se movimenta, né? Então, reconhecendo o valor dessa mulher negra que está na base da pirâmide, né? Que todos nós, de um modo geral, todos nós que somos minorias, estamos na base, né? De alguma forma, né? Todos nós estamos suportando o peso da discriminação, da exclusão e da vulnerabilidade. Então, é preciso que a gente se movimente efetivamente para que a gente tenha um mundo melhor, porque é uma questão até de justiça geracional, né? Que mundo queremos deixar para filhos, netos, para quem vem depois da gente. Então, é isso. Tem uma frase de um pesquisador chamado Ramon Flecha, que ele fala que toda atividade de estudo, academia, pesquisa, extensão, ela tem de ter um impacto social. E nós, me parece, para termos impacto social, nós temos de voltar àquelas categorias, começando pela verdade. Então, antes de chegar na esperança, eu vou passar por algumas verdades que a gente tem de consolidar no nosso tempo histórico. Porque muitas pessoas perguntam quanto tempo vai durar essas políticas antidiscriminatórias, qual vai ser o prazo das cotas, quanto tempo precisaremos de um tratamento diferenciado para algumas pessoas e, portanto, vamos consolidar algumas verdades. Nós somos um país que escravizou pessoas pelo seu tom de pele e pela sua origem durante 400 anos. Segundo o Leonardo Carnal,
um dos preconceitos mais antigos que existem na humanidade é a misoginia. Sociedades muito igualitárias, como a japonesa, em que você não diferencia muitas das categorias de corpos porque elas são muito homogêneas, tem misoginia. A mulher japonesa tem um tratamento detrimentoso. No Brasil, isso também perdura por mais de 400 anos. Nas ordenações filipinas, o homem que pegasse a mulher em adultério, ele podia ou não matar o homem. Se o homem fosse fidalgo ou filho de alguém, ele não poderia matar. Mas a mulher, essa ele sempre podia matar. Passamos pela legítima defesa da honra, consolidada nos casos da década de 70, Ângela Diniz, até chegar à decisão do Supremo, que modificou essa categoria. A população LGBTQIAPN+, de igual sorte, não puderam realizar seus projetos de existência, não puderam constituir família. Que categoria humana de ser gregário vive sem constituir família? O direito não reconhece essas pessoas. Até 2011, pelo Supremo Tribunal Federal, posteriormente o CNJ estende essa decisão da união estável para o casamento. As demais categorias minorizadas, igualmente, até a Convenção de Nova York, como o colega André bem pontuou, as pessoas eram consideradas integralmente incapazes num modelo binário, onde ou você pode tudo ou você não pode nada. O reconhecimento de categorias intermediárias, de realidades humanas diversas, de diversas formas de ser e apresentar no mundo, são coisas recentes. Então, isso tudo tem a ver com a verdade que nós precisamos ter na nossa memória para garantir que andemos no reconhecimento de quem ainda não foi reconhecido como pessoa pelo direito, porque tem uma forma de ser e estar no mundo que não é o padrão. E Sartre fala que quando você escolhe o conselheiro, você escolhe o conselho. Quem escolheu o padrão? Quem escolheu a norma? E por que que determinadas formas de ser e estar não podem ser legitimadas pelo direito? Daí a necessidade da verdade e da memória para a gente garantir que as formas de reconhecimento no mundo sejam cada vez mais amplas. E nisso o Poder Judiciário, o sistema de justiça tem sido pródigo, me parece. Mas precisa andar junto com o Executivo, com o Legislativo, que essas formas de existir tenham reconhecimento pelo Legislativo, em normas, que essas normas repercutam em políticas públicas do Executivo. O sistema de justiça tem feito um grande trabalho, mas tem sido isolado. Há atuação em grande parte do sistema de direitos humanos. A Convenção de Belém do Pará reconhece gênero já na década de 90, coisa que os europeus só vão reconhecer em 2009 com a Convenção de Istambul. O Brasil tem uma adequação dentro do sistema de justiça para viabilizar uma proteção mais ampla. O Brasil tem pegado instrumentos normativos de uma forma em vasos comunicantes, tem aplicado a Lei Maria da Penha para proteger as pessoas trans, tem pegado questões do racismo para proteger a comunidade LGBTQIAPN+, de forma que o Judiciário tem se valido, inspirado pelo Sistema Internacional de Direitos Humanos, de um sistema de vasos comunicantes, como é no direito coletivo, para viabilizar uma proteção que, de fato, normativamente tem sido ausente. Se nós verificarmos outros países, há uma produção normativa muito mais centrada no legislativo. A Espanha tem um estatuto trans, a Escócia tem um estatuto trans. Nós temos produzido normativa, inclusive, contra o reconhecimento dessas pessoas, como bem pontuou André. De forma que eu acho que nós devemos não esperar, nós devemos esperançar, e para esperançar, nós precisamos saber a verdade que temos no passado, na nossa memória, para garantir os direitos do futuro. E também gosto muito de uma frase de Angela Davis, que ela fala do racismo, né? Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Então, não basta nós não sermos discriminatórios. Nós precisamos não só não ter um direito discriminatório, mas para modificar essa realidade, reparar esse passado
e garantir a não repetição, nós precisamos ter um direito antidiscriminatório. Então, não basta um direito não discriminatório, nós precisamos de um direito antidiscriminatório para garantir a reparação e a não repetição da violação de direito de diversas formas de ser e estar no mundo. Doutora Ana Flávia, a senhora vai ter que fazer um podcast 2. Eu estou mesmo falando, eu queria falar tantas coisas, mas me permita só dizer dois fatos. Primeiro, na linha da verdade, o doutor André vai promover, sexta-feira, uma exposição Mulheres Invisibilizadas, trazendo, né, fortalecendo, né, memória. E, se possível, doutora, leve seu podcast, mesacast, videocast, para as escolas. Nós temos aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa especificamente, escolas com selo ODS, né, que cumprem a Agenda 30, e eu poderia citar nesse videocast aqui todos os 17 ODS. Então, eu acho que a senhora não teria dificuldade de levar e fazer, né? Vamos sim. Um videocast em uma das escolas aqui de João Pessoa e levar, né, mais letramento também na educação infantil. Olha, a importância do tema e o brilhantismo das mentes dos meus convidados. Eu acho que a gente vai ficar em primeiro lugar no ranking dos ouvintes do nosso videocast. Eu queria aqui agradecer pelo convite de vocês terem aceito esse... de contribuir, né, de uma forma tão leve, tão descontraída, tão importante. E vocês falaram de temas assim que, na verdade, é o que a sociedade tem de mais importante, é o respeito, né, a dignidade da pessoa humana. E vocês trouxeram com seriedade, profundidade, mas com leveza, né, de uma forma esperançosa esse tema. Eu queria aqui agradecer a participação dos três. Realmente trouxe a mim uma contribuição enorme e também, com certeza, os nossos ouvintes. Então, sejam sempre bem-vindos ao Falando Direito, nosso videocast. Estamos sempre de portas abertas para temas e pautas importantes, né? Quero agradecer também a doutora Antonieta Maroja, a desembargador Joás e o professor Flávio por me terem feito o convite de ser mediadora. Quando eu soube, eu disse aceito na hora. E por aqui encerramos o nosso videocast Falando Direito. Obrigada a todos.